Continuando então a falar sobre o equilíbrio químico, aqui a gente vai tratar um pouco sobre as alterações do estado de equilíbrio. É importante, né, a gente lembrar, antes de falar dessas alterações, que quando a gente tem um equilíbrio químico, a rapidez da reação direta é igual à rapidez da reação inversa. E lembrem-se que, de acordo com a teoria das colisões, a variação de concentração ou de temperatura vai sempre alterar a rapidez de uma reação química e, portanto, vai interferir no equilíbrio químico. Ou seja, uma reação química ela pode atingir diferentes estados de equilíbrio, dependendo das condições a que ela foi submetida. Como assim? Vamos pensar num exemplo. Então, consideremos aqui esta reação química, onde eu tenho NH3 reagindo com a água para formar o íon NH4+, e o íon OH-. E aqui, uma informação importante. O ΔH desta reação é menor que zero, ou seja, essa é uma reação exotérmica. Mas atentem-se que, quando eu digo que esta reação é exotérmica, ainda que eu tenha o sinal que indica um equilíbrio químico e que eu saiba que esta reação pode acontecer tanto no sentido direto quanto no inverso, dizer que esta reação é exotérmica significa que a reação direta é exotérmica. E, assim sendo, a reação inversa vai ser endotérmica, certo? Então, a gente pode ter algumas variações nesse equilíbrio. Então, primeiro, o efeito da variação da temperatura. O aumento de temperatura sempre vai favorecer o sentido endotérmico de uma reação. Então, se a gente voltar para o nosso exemplo, que era de uma reação exotérmica, e se o aumento da temperatura favorece o sentido endotérmico, nesta reação vai favorecer a reação inversa. Por outro lado, uma diminuição na temperatura vai favorecer o sentido exotérmico. Neste caso, do nosso exemplo, uma diminuição da temperatura favoreceria a reação direta, favoreceria a formação dos produtos. A gente pode ter ainda uma variação na concentração. Quando a gente tem o aumento da concentração de uma substância, qualquer que seja, a gente vai favorecer o sentido que consome essa substância. Assim sendo, se a gente tiver o aumento da concentração de um reagente, a gente vai favorecer a formação dos produtos. Neste caso, a reação direta. Se a gente tiver o aumento da concentração de um dos produtos, a gente vai favorecer a formação dos reagentes. Nesse caso, a reação inversa. Da mesma forma, se a gente reduzir a concentração de uma substância, a gente vai favorecer o sentido que forma essa substância. Então, se a gente tiver esta reação do exemplo se processando e a gente, por exemplo, retirar os produtos assim que eles são formados, a gente vai ter uma tendência a formar mais produtos. Então, a gente vai ter um favorecimento da reação no sentido direto. Já se a gente retirar reagentes, a gente diminuir a concentração dos reagentes, a gente vai ter uma tendência dos produtos reagirem para formar novamente esses reagentes, um favorecimento do sentido inverso. Por fim, a gente ainda pode considerar o efeito da variação da pressão. No entanto, é preciso lembrar que a variação da pressão só afeta o equilíbrio de reações químicas que envolvem gases. E a primeira reação que a gente usou aqui no exemplo, a gente não tem a presença dos gases. Então, para entender o efeito da variação de pressão, a gente vai considerar um novo exemplo, onde a gente tem o NO2 formando o N2O4. Quando a gente tem um equilíbrio gasoso, quando a gente tiver um aumento da pressão, lembrem-se que um aumento da pressão faz com que exista uma redução do volume.
Então, a gente vai ter um favorecimento no sentido em que formar o menor volume de gases. Se a gente diminuir a pressão, por outro lado, a gente vai aumentar o volume, então a gente vai ter um favorecimento do sentido da reação que formar o maior volume de gases. Mas e aí, como saber o sentido da reação que tem menor volume? A gente vai fazer isso a partir da comparação do somatório dos coeficientes das substâncias gasosas envolvidas. Então, por exemplo, nessa reação, nos reagentes nós temos 2 mols de gás, e nos produtos, nós temos apenas 1 mol de gás. E como, quando a gente tem condições de temperatura normais de temperatura e pressão, o volume de 1 mol de gás é sempre constante, é sempre o mesmo, independente do gás, o lado em que a soma dos coeficientes estequiométricos das substâncias gasosas for menor é o lado de menor volume. Então, para este exemplo, os produtos desta reação vão ter um volume menor do que os reagentes, porque nos produtos está sendo formado 1 mol de gás. Nos reagentes, nós temos 2 mols de gás. Então, neste caso, se a gente aumentar a pressão, como o aumento da pressão favorece o sentido de menor volume, neste caso, um aumento de pressão favorece a reação direta, a formação dos produtos. Já uma diminuição de pressão vai favorecer os reagentes, que é a formação de maior volume, a reação indireta. Se acontecer de a soma dos coeficientes estequiométricos dos reagentes gasosos ser igual à soma dos coeficientes estequiométricos dos produtos gasosos, então a variação de pressão não vai afetar o equilíbrio químico, ainda que tenhamos um equilíbrio gasoso, certo? Então, é preciso entender que tanto temperatura, concentração e pressão podem afetar o estado de equilíbrio, mas a variação da pressão só vai afetar no caso de equilíbrios gasosos. A gente continua, então, no próximo vídeo falando sobre equilíbrio químico.